agora a gente vai falar de alguns outros casos de pessoas assim. Ivan Michukov. A maioria desses humanos selvagens são abandonados sem eles quererem, mas no caso do Ivan, a vida na rua era melhor do que a vida dentro de casa. Ele teve uma infância muito difícil sob os cuidados de um avô alcoólatra que deixava ele sozinho em casa por dias. Em meados da década de 90, quando ele tinha 3 para 4 anos de idade, ele fugiu de casa e foi morar com cães de rua. E ele fazia todo tipo de coisa com os cachorros. Eles iam para padarias e ficavam implorando por comida, por exemplo. Ele tinha 4 cachorros que ficavam junto com ele. Os nomes deles eram Jesse, Goga, Masha e Seva. E ele passou cerca de 2 anos morando com os 4. Os cães aprenderam a aceitar o Ivan como um deles e compartilhavam com ele todo o resto de comida que eles encontravam. O Ivan, óbvio, contribuía ao favor. Ele foi resgatado pela polícia em 1998. Isso levou várias tentativas, porque assim como a Oksana, os cachorros eram muito protetivos com ele. Não queriam deixar que levassem. Cara, eu sempre falo isso. Os humanos nunca vão ser comparados aos animais, sabe? Eles são muito bonzinhos. É muito difícil tu ver uma mãe, né? Uma cadela, no caso, abandonar os filhotes. É muito difícil. Claro que tem uma minoria ali, mas é muito difícil. E já a quantidade que as mães humanas, no caso, né, abandonam os filhos é gigante, sabe? O cachorro é muito mais protetor, eu acho incrível isso. Ele foi salvo, ele tinha cerca de 5, 6 anos e realmente precisava de ajuda. Mesmo assim, ele estava bem relutante em deixar os cachorros para trás. Infelizmente, ele teve que se despedir deles e ele foi colocado em um orfanato em Moscou. Os 4 cachorros nunca esqueceram dele e sempre iam na porta do orfanato para tentar recuperá-lo. E agora que essa história tem um plot bizarro e terrível e muito triste, foi que as autoridades decidiram matar os cachorros. Sinceramente, não me perguntem o motivo, eu não consegui descobrir por quê. Inclusive, o Ivan disse que aquela era a família que ele tinha e ainda assim ele teve que aceitar esse destino deles. Em uma entrevista, ele disse: "Entendo que se não fosse por aqueles cachorros, eu não teria sobrevivido na rua. Mas também sou grato aos policiais que me tiraram do bando e, claro, a minha mãe adotiva que me criou." Ele foi adotado por uma mulher chamada Tatiana Babanina. Ela ajudou ele a se recuperar de todo o passado traumatizante que ele teve e, além disso, garantiu uma educação muito boa para que ele tivesse muito sucesso acadêmico. Ele se formou na universidade e depois conseguiu um emprego integral em uma fábrica. A história dele até que teve um final feliz, mas eu não consigo entender por que os cachorros tiveram que ser mortos. Cara, eu também não tô entendendo. Eu achei que ia ter um motivo agora no final ali, mas não tem. Mataram de retardados mentais mesmo. Por que, cara? Tadinho dos bichos, fizeram... eu não entendo ser humano, sabia? Marina Chapman. De acordo com a Marina, ela foi sequestrada com 4 anos de idade para ser abandonada nas selvas da Colômbia na década de 50. Ela se lembra de ter sido deixada para morrer antes de encontrar um grupo de macacos que acolheu ela. Ela escreveu uma autobiografia chamada The Girl with No Name, ou seja, A Garota Sem Nome. E lá ela disse que ela começou a seguir essa família itinerante de primatas. Ela começou a levar frutas e nozes para eles e com o tempo eles foram se acostumando com a presença dela e deixando com que ela ficasse por perto. Algumas pessoas têm certa dificuldade de acreditar que a história da Marina é real. A história dela é muito difícil de provar e também de refutar. Ela disse que viveu com os macacos durante 5 anos. E aí, quando ela tinha 9 anos de idade, ela finalmente teve coragem de ir conversar com algumas pessoas que ela viu caminhando pela selva. Só que aí ela teria sido capturada e forçada à escravidão sexual em uma cidade próxima. Eventualmente ela conseguiu escapar, mas aí ela estava nas ruas com um vocabulário muito precário, ela não conseguia conversar direito. Quando ela fugiu daquelas pessoas que estavam prendendo ela não teve dificuldade de sobreviver e de procurar comida sozinha. Mas ela estava cansada de só sobreviver, então ela decidiu ir para uma cidade e aceitar um emprego como funcionária doméstica. Para mim isso não ficou muito claro se passaram anos, porque eu não consigo pensar em uma família que vai aceitar uma criança de 9, 10 anos como funcionária. E aí... Cara, pior que aceita, eu vou contar uma história minha. A minha avó começou a trabalhar com 9 anos em casa doméstica. Então eu acredito que sim, eles pegam criança e até pra não... Porque eles, com criança eles não pagam tudo que tem que pagar, né? Eles se abusam, é meio que um trabalho escravo. Entende? Então eu acredito que podem sim ter pego ela criança pra trabalhar. Pegaram ela criança pra trabalho sexual?
É bizarro. É difícil de acreditar porque ela disse que quando ela estava trabalhando nessa casa, ela ouviu um dos patrões falando sobre um assassinato e descobriu que estava na casa de uma família de gangsters e aí ela decidiu fugir de novo. Até o editor do livro da Chapman ordenou que ela fosse avaliada pela síndrome da falsa memória, mas não foi detectado que ela tinha essa síndrome. Hoje ela vive no Reino Unido, ela já é avó. Por que é tão difícil as pessoas... É uma coisa que eu não consigo entender. Por que é tão difícil as pessoas acreditar que as outras são ruins? Existem pessoas ruins mais do que a gente pensa. Por que a história... Eu acredito que a história dela pode ser real. Por que a gente não acredita? Meu Deus do céu. Ensinou os netos dela a subir em árvores e também ensinou eles a fazer barulhos de macacos durante o café da manhã. Apesar desses detalhes bizarros, ela não acredita que a história dela seja muito fora do normal e ela disse: "Eu tô muito surpresa. Passei algum tempo com crianças nas ruas e elas tinham tantas histórias pra contar que não acho que a minha tenha sido nada especial." Se a história dela é verdadeira ou não, fica a critério de vocês. Comentem aí o que vocês acham. As 3 histórias são extremamente tristes, principalmente da Oksana. Comentem se vocês já conheciam alguma delas. E até a próxima. Cara, tu vê pela Oksana, pela própria história da Oksana, foi muito pior do que essa última. E aí a pessoa vem dizer que não acredita. Olha a história da Oksana, ela andava como um cachorro, cara, em 4 patas. Que bizarro isso.